Cumprimento os amados ouvintes, amigos e irmãos em Cristo, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre Gênesis capítulo 14, versículos de 18 a 24, onde estaremos com o tema Melquisedeque entrega a ceia para Abraão. E eu convido você neste momento para me acompanhar na leitura que será feita na Palavra de Deus e depois nós estaremos orando ao Senhor. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dai-me as minhas almas e a fazenda para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Vamos orar ao nosso querido Deus, eterno Pai, para que o Espírito Santo do Senhor possa estar nos iluminando neste momento em que estaremos proferindo sobre a palavra do Senhor, interpretando a palavra do Senhor. Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz é o Senhor. Te agradeço por este momento na Tua presença, Pai. Estamos diante da Tua santidade. Estamos elevando a Ti um altar de adoração. Ó Espírito Santo do Senhor, vem com poder, graça e glória sobre a minha vida neste momento. Traz para nós, ó Pai, um momento prazeroso de alegria, contentamento. Traz a Tua palavra, Senhor, aos nossos lábios, para que possamos falar aquilo que vem do trono da graça do Senhor. Deus de poder, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor esteja aqui, ó Pai, me assistindo através do Espírito Santo do Senhor e assistindo a todos aqueles que vão ouvir e que estão ouvindo esta palavra. Que seja uma palavra que venha do trono do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Então, meus queridos, aqui nós vemos que o texto começou dizendo Melquisedeque, rei de Salém. É interessante que Salém foi atribuído a Jerusalém. Antes de chamar Jerusalém, a cidade teve o nome de Salém. E Melquisedeque era rei em Salém. Agora, você poderia estar perguntando quem foi Melquisedeque ou quem era Melquisedeque? E a gente sabe muito pouco sobre ele. A Bíblia trouxe, acho que apenas 2 textos que falam sobre Melquisedeque. O primeiro encontra-se em Hebreus 7, de 1 a 3, e o segundo em Salmos 110, versículo 4. E nós estaremos lendo primeiramente Hebreus, para a gente entender um pouquinho quem era o Melquisedeque. Então, vamos ler. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho do Altíssimo, permanece sacerdote para sempre. Que coisa extraordinária, maravilhosa. Queridos, Deus na terra.
sendo aqui um sacerdote. Ele era sacerdote e era rei. Rei de Salém, rei de Jerusalém. E também era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui diz que ele era semelhante ao Filho de Deus. Antes de Jesus vir ao mundo, o Senhor estava aqui no mundo na pessoa de Melquisedeque. Por quê que a gente pode dizer isto? Porque aqui fala que ele era rei de justiça e depois rei de Salém. Primeiro ele foi rei de justiça. Quem traz a justiça para nós é só Deus, é só Jesus. Jesus é a nossa justiça. Então, queridos, é algo tremendo, é algo profundo que passou aqui na terra. E o texto fala que ele não tinha princípio e nem fim de dias. Quem não tem início nem fim é só Deus. Não tendo princípio de dias nem fim de vida. É Deus na terra. Só Deus não tem o início nem tem o fim. Só o Pai eterno. Rei de paz. Rei de paz. Só Jesus é o Rei da paz. Uma paz que o mundo não entende, porque é uma paz espiritual. Mas ela reflete nas coisas materiais, porque quem tem Jesus tem a paz espiritual e automaticamente tem a paz física também. Convive bem com as pessoas, são tolerantes, tem o fruto do Espírito Santo, que é a longanimidade, que é a bondade, que é o amor, a graça, a fé, a misericórdia. Tudo isso, né, são muitas coisas o fruto do Espírito. Então, meus queridos, o domínio próprio, só Deus é Rei da paz, só Deus é Rei de justiça, e aqui na terra a pessoa de Jesus Cristo, Rei da paz, Rei de justiça. Isso é tremendo, meus queridos. Abraão encontrou com ele quando Abraão vinha daquela guerra de 4 reis contra 5. E Deus deu a vitória para Abraão. Eles capturaram seu sobrinho Ló e Abraão foi resgatá-lo. E quando Abraão veio desta guerra que ele teve a vitória sobre os 4 reis, ele encontra com o sacerdote, com o rei de Salém, Melquisedeque. E vamos ver aqui, né, no Salmo 110, 4, o que Deus está dizendo. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui é uma palavra que foi dita para Jesus Cristo. Só Jesus é que é eterno, só Deus é que é eterno. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus veio como rei, profeta e sacerdote. Como sacerdote, era na ordem de Melquisedeque, né? Quer dizer, o que quer dizer na ordem de Melquisedeque? Segundo Melquisedeque. Da mesma forma que Melquisedeque veio aqui na terra e foi um sacerdote, Jesus Cristo também viria para ser o Rei da paz, o Rei da justiça, o Rei do amor. E ele veio. Veja, meus queridos, que quando Abraão encontrou com Melquisedeque, com o rei de Salém, ele entregou para Abraão pão e vinho. Olha que coisa extraordinária! Era um protótipo da ceia que Jesus entregou para os discípulos. Aqui já era um prenúncio. Aqui já estava mostrando para nós que no futuro isso ia acontecer. Jesus viria ao mundo e ele ia cear com os discípulos, ele ia entregar a ceia para os discípulos. Ele entregou pão e vinho. E foi justamente isso que o Senhor Jesus fez antes da sua morte. Nós estamos aí, né, comemorando já a Semana Santa, né, que já estamos chegando no meio da semana que a gente comemora a Semana Santa.
comemora-se justamente a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo. Ele entregou o pão para os discípulos. O pão representava o seu corpo, que ia ser moído, que ia ser traspassado por amor a nós, pelos nossos pecados. A carne que ia sofrer, e Jesus realmente sofreu. Ele foi humilhado, ele foi desprezado. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, que dor tremenda que não foi, meus queridos, porque basta uma agulha entrar a pontinha no nosso dedo, já dói demais. Imagina uma coroa feita com os espinhos e colocada, encravar na cabeça. Quantas chibatadas o Senhor nos levou, o sangue foi derramado, o sangue correu. É o vinho representa, e era um protótipo daquilo que Jesus iria fazer, entregando a ceia para os discípulos. Mas quando ele fez isso, quando ele entregou a ceia para os discípulos, o pão e o vinho representava o sangue que ia ser derramado na cruz do Calvário, o sangue que ele ia, transbordar ali pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Ele recebeu, ele foi furado, ele foi traspassado, e ali o sangue corre, o sangue correu ali. E aquele sangue, meus queridos, foi para que nós pudéssemos ter o perdão dos pecados. Foi para que nós pudéssemos nos achegar a Deus, porque a Bíblia fala que sem sacrifício não é possível se achegar ao Senhor. E Jesus veio e fez o sacrifício por nós. Ele se entregou, ele se doou, ele derramou esse precioso sangue para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos ser transportados das trevas para a luz, para que um dia nós tivéssemos a salvação. E através desta salvação, dessa justiça de Deus em nós, colocado na nossa vida, nós pudéssemos contemplar a glória de Deus, a glória eterna, a glória infinita. Vamos encontrar com o Senhor um dia. O Senhor vem buscar a sua igreja, Ele vem trazer para nós a salvação eterna, concretizando esse ato de salvação que nós já estamos desfrutando aqui na terra, mas que continuará no céu com Deus eternamente. Ele vem um dia, meus queridos, arrebatar a igreja, os vivos serão arrebatados e aqueles que já morreram em Cristo serão ressurretos primeiramente. Primeiramente, os que morreram em Cristo vão ressuscitar e automaticamente os vivos serão arrebatados e assim estaremos com o Senhor eternamente. Que coisa linda e maravilhosa, que coisa extraordinária. O Filho de Deus se entregou por nós. Este é o verdadeiro amor, este é o verdadeiro amor. Meus queridos, e ali naquele ato maravilhoso, aquele encontro com o rei de Salém, Abraão entregou os dízimos de tudo. Ele entregou os dízimos dos despojos. Ele fez aquele ato de gratidão. É um coração aberto, um coração grato, um coração, meus queridos, que se curvava diante do Senhor. Por isso ele teve esta grande vitória e outras tantas vitórias na sua vida. E quando o rei de Sodoma soube que Abraão tinha vencido todos aqueles outros reis, ele também saiu de lá da sua terra e veio pelo vale do rei para encontrar com Abrão. E ao encontrar com Abrão, ele oferece os bens e solicita as vidas.
fica com tudo, fica com os meus bens, fica com tudo, me devolve só as vidas. Mas Abraão, até então ainda era Abrão, né? Abraão foi mais na frente, a mudança do nome. Mas até esse momento era Abrão, mas Abrão não aceitou nada da mão dele. Abrão não queria, não tinha interesse nessas coisas. Ele tinha um coração puro diante de Deus. Ele falou, não, eu não quero nada do que é teu, para depois você não dizer que me enriqueceu. Apenas vou ficar com o que os meus companheiros comeram. E com aquilo que eles querem como retribuição. E o resto é teu. E o resto e tudo é teu. Eu não vou aceitar nada. Não vou aceitar nenhum bem. Isso é justamente uma pessoa que não tem usura, que não fica pensando nas coisas materiais. Ele queria mesmo, era resgatar seu sobrinho. E isso aconteceu, Deus lhe deu essa grande vitória. Ele resgatou Ló com toda a sua família, todos os seus bens e as demais pessoas. E todos que estavam ali, presos, capturados, vieram todos, porque ele tinha atingido os reis, certamente tinha matado. Queridos, isso é grande demais, isso é maravilhoso. E agora que nós estamos comemorando a Semana Santa, estamos comemorando a morte e a ressurreição de Cristo. É um momento para pararmos e pensarmos naquilo que Deus tem concedido a cada um de nós. O amor de Deus para conosco, as vitórias que o Senhor tem nos dado, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós e tem nos concedido. E principalmente a nossa salvação em Cristo Jesus é o maior bem que nós temos nesta vida. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Sem Jesus Cristo na nossa vida nós não chegaremos a Deus no céu. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem outro meio de se achegar a Deus se não for por Jesus. Não tem outra pessoa neste mundo. Não tem ninguém que fez um sacrifício de cruz para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade do pecado que foi contraído através dos nossos pais lá no Éden. A Bíblia diz que todos nasceram em pecado. O salmista Davi também falava, eu nasci em pecado minha mãe me gerou. O pecado passou de um para outro, já nasce em pecado, mas é preciso aceitar Jesus no coração, reconhecer que Ele é Deus, é Senhor, que se dispôs de tudo e veio à terra e se sacrificou por nós, fez um sacrifício de cruz, derramou sangue, entregou-se, a carne foi moída, foi traspassada. Ele sofreu, meus queridos. Ele sofreu porque ele nos amou. Nós nos amamos porque Deus nos amou primeiro. E é por isso que neste dia, neste momento, eu convoco a vocês, convoco a todos que estão nos ouvindo, para que entregue a sua vida a Jesus Cristo. Se você já tem, cultive. Continue mergulhando na intimidade com Deus e do Espírito Santo. E se você ainda não fez uma decisão, entregue a sua vida para Jesus hoje mesmo e terás uma eternidade com Ele. Amém? Glória a Deus, aleluias. Fique na graça e na paz do Senhor.